Não importa que o Lula esteja ausente dessa cúpula do BRICS na Rússia, terça-feira, 24 de outubro, por causa daquele acidente que sofreu no banheiro de sua casa, pelo qual pegou 5 pontos aqui no crânio. Dizem que ele não chegou a perder a consciência, mas ele vai participar, sim, na telinha da internet e, mais importante, nos bastidores, setor que ele está atuando há mais de mês, intensamente para produzir, juntamente com outros profissionais como o Putin, o Xi Jinping, o Narendra, lá da Índia, e agora o presidente da Turquia, Erdogan, grandes feras da política. Agora, convenhamos, esse acidente do Lula não foi nada muito fácil, não. É algo altamente sensível, né? Justamente por causa da idade dele. E atingiu uma região que se chama a região occipital, que é justamente a região que abrange, né, a percepção da visão. Imagine só. Então ele não pode cair nessa onda dos marqueteiros que querem fotografá-lo despachando lá no Palácio do Planalto. Isso seria loucura, principalmente agora com essas chuvas violentas que estão ocorrendo em Brasília. Outro dia um carro foi engolido pelo asfalto. Ainda bem que o carro estava vazio e não produziu vítimas fatais. De qualquer maneira, o Lula está atuando intensamente, como eu já disse, e vai, né, como grande profissional que é, principalmente nessa área aí de negociação. Agora, por que é tão importante assim essa reunião do BRICS? Porque ela se destina a produzir uma nova ordem mundial. E o que é uma nova ordem mundial? É justamente a emergência de fato das potências regionais. Cite-se aí, não é, a China, a Índia, a própria Turquia, que agora deverá entrar ou ficar numa situação ali de sócio majoritário ou sócio com muito poder de influência. É que a Turquia, como se sabe, né, ela pertence à OTAN, e isso a China não aceita que ele faça um jogo duplo. O Erdogan, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, membro da OTAN e membro dos BRICS, ou é uma coisa ou é outra. De qualquer maneira, o Putin, que é um grande articulador também, já levou a China a aceitar a Índia, que é inimigo figadal. Ali, seu vizinho, tem uma série de contenciosos com a Índia, mas engoliu o presidente Narendra da Índia, que é outro grande poder emergente e que já está se tornando uma grande potência mundial, independente da própria China, dos Estados Unidos e de quem for. Bom, mas qual é a preocupação do Lula? É justamente de salvar essa reunião, porque diante da situação altamente sensível que vive a humanidade com essas guerras aí, as guerras da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, ali de Israel invadindo aquelas áreas palestinas do Hamas, do Hezbollah lá no Líbano, e agora ameaçando o Irã. E outra coisa importante era que o Lula tinha um encontro bilateral com o Irã, o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, é o novo presidente do Irã, e que estará presente lá também nessa reunião. Então, qual é o objetivo principal? É estabelecer uma nova ordem mundial, começando pela troca de moedas. Em vez de fazer as transações por dólar, fazer em moeda nacional, como já ocorre. O Brasil com a China, nos principais negócios do Brasil com a China, não usamos mais o dólar, porque para usar o dólar
é necessário pagar um pedágio de mais de 15%, além de se submeter a todas as vontades, né, da grande potência do norte, os Estados Unidos. Mas o Lula é jeitoso e ele quer que os países cheguem a essa conclusão, principalmente com o fortalecimento do Banco dos BRICS, né, aquele banco presidido pela Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, e que esse banco substitua paulatinamente o Banco Mundial e o FMI, principalmente. Aí dizem o seguinte: não, isso aí é balela, isso não é não. Aquele banco, por exemplo, já emprestou 32 bilhões de dólares ao Brasil na área de infraestrutura e não exigiu o que exige o FMI, que é geralmente mudar toda a política econômica, com base, sobretudo, nas privatizações selvagens das nossas grandes estatais. Bom, o Lula também defende aquela questão da governança mundial com a modificação do Conselho de Segurança da ONU. Essa é uma outra questão que eu chamaria de perfumaria, porque dificilmente você vai fazer com que os 5 principais poderes mundiais, né, no caso dos Estados Unidos, a China, a própria Rússia, a França e a Inglaterra, vão abdicar de seus poderes para propiciar o quê? O acesso do Brasil, de países emergentes, do México, de outros países ali, de Arábia Saudita, grandes potências, que já estão ali se aproximando dos BRICS. A Arábia Saudita chegou a ser apontada, chegou a ser convidada oficialmente a integrar os BRICS e teve até seu nome anunciado, mas depois as pressões americanas ali, o Mohammed bin Salman levou a ausentar-se da reunião. Ele arrumou um pretexto ali e não deverá comparecer. Ele, juntamente com Lula. Mas já estão confirmados 24 dos 38 chefes de Estado convidados. Os articuladores dessa cúpula dos BRICS, lá na cidade de Kazan, uma cidade ali muito simbólica para a Rússia, porque lá a metade da população é tártara, de origem muçulmana, né? E a outra metade é russa. E também é aquilo uma espécie de símbolo de unificação da nação russa. E é por isso que vai ser lá essa reunião. E é a cidade também tradicional da Rússia. E foi lá onde o Lenin fez seus anos de estudante, não é? E se iniciou na luta pelo socialismo, o Vladimir Lenin. Os articuladores dessa reunião, eles não estão dando muita bola, pelo menos publicamente, para o convite a ser feito para a nova ampliação dos BRICS, apesar da pressão da China, quer ampliar o máximo possível o número de membros dos BRICS. E aí, por exemplo, nós temos aqui na América Latina a questão, né, do México, que não quis, não quer provocar os Estados Unidos. A nova presidenta Cláudia Sheinbaum dificilmente sobreviveria a uma guerra econômica dos Estados Unidos contra o México. A Colômbia também, cujo presidente, o primeiro homem de esquerda a assumir a presidência da Colômbia depois de 100 anos de neoliberalismo e de liberalismo selvagem também, ele não quer provocar os Estados Unidos, inclusive porque já sofre um caviloso processo de impeachment. E isso abre caminho, logicamente, para a Venezuela, né? Já que a Argentina, que era o membro convidado pela última reunião, pela última cúpula na África do Sul, que ampliou de 5 para 10 os membros, né, do BRICS, a Argentina desistiu por causa do Milei, e sua política de alinhamento automático
com os Estados Unidos e Israel. Então ficou vago esse lugar na América do Sul, que pode ser ocupado pela Venezuela por causa de seu potencial e das suas jazidas de petróleo, não é? As maiores do mundo, e além do mais tem o acesso fácil ao Atlântico, à Europa e aos Estados Unidos. A Venezuela também está virando uma potência em gás, na produção de gás, além da produção de ouro e outros minerais altamente preciosos nesta época de tecnologia, como aquelas terras raras e outros. Mas é um assunto polêmico em torno do qual tanto o Putin quanto a China e o próprio Brasil querem justamente evitar que seja tratado, pelo menos publicamente, por causa da situação eleitoral embaraçosa em que se encontrou o Maduro depois da eleição de 28 de julho, que está sendo muito questionada, não exatamente pela Rússia ou pela China, mas por países como o Brasil, que se dizem bem alinhados com os BRICS, mas tem esse contencioso agora, sobretudo quando diz que não vai reconhecer a vitória do Maduro. Isso aí, essa questão de reconhecimento, isso aí não existe em diplomacia. O que existe é o reconhecimento de governos que tenham ou não controle interno do país. O Maduro demonstrou sobejamente que tem o controle interno a ponto ali de evitar que haja até manifestações contrárias a seu governo. Claro, com a repressão brutal às vezes, né? Mas ele teve que utilizar esse procedimento justamente para evitar que o país engolfasse no caos, que foi aquilo que ocorreu nos primeiros anos de seu mandato, 2017, quando foram 4 meses de algazarra nas ruas, de violência nas ruas, quando morreram mais de 200 pessoas e mais de 1.000 ficaram feridas. Hoje já não tem mais esse problema, ele tem esse controle interno. Mas voltemos à questão do Lula, né? Vamos falar agora sobre esse acidente doméstico que ele sofreu no banheiro. Nós temos uma foto, não é, que eu acredito seja uma foto, esse rapaz que está do lado aqui do Lula, é o Roberto Calil, médico do presidente da República. É uma foto do Ricardo Stuckert, não fala aqui em data, né? Por isso que eu acho que é coisa de arquivo. De qualquer maneira, está aqui o Lula sorridente, não é? E o Calil falando sobre, né, detalhando o que ocorreu realmente com Lula. Esse aqui é o site Brasil 247, que é um site aliadíssimo com o presidente. Diz o Calil: o presidente sofreu uma batida na parte de trás da cabeça que causou um traumatismo craniano. O ferimento exigiu pontos, depois a gente soube que foram 5 pontos, e após realizarmos tomografias e ressonâncias, identificamos um pequeno sangramento na região temporal, parte frontal do crânio. Esse tipo de lesão é comum em quedas quando o contragolpe afeta a parte oposta ao local da pancada, explicou o médico Roberto Calil. O presidente, segundo Calil, não chegou a perder a consciência durante o acidente. Ele não desmaiou nem escorregou. Foi um impacto forte, mas ele permaneceu consciente o tempo todo, disse. Apesar do susto, Lula foi liberado pela equipe médica para retornar ao trabalho, embora o Dr. Calil tenha recomendado que ele evite viagens longas por enquanto, ou seja, avião. Como resultado dessa recomendação, Lula cancelou sua viagem à cúpula dos BRICS, que acontecerá em Kazan, na Rússia. O embarque estava previsto para o domingo 20, mas por precaução o presidente participará do evento por videoconferência, ou seja, aquela telinha da internet. Parte da comitiva presidencial já havia seguido para a Rússia
para preparar a logística. Finalmente, outra questão essencial dessa cúpula dos BRICS é a questão financeira, sobretudo aquele esquema do SWIFT, que são as compensações, né, dos cheques internacionais, dos pagamentos internacionais. Sistema esse SWIFT, né, dominado pelos Estados Unidos e também pelas potências ocidentais, Inglaterra, Japão, etc., e que expulsou a Rússia. Né? A Rússia não pode fazer nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de transação comercial ou bancária. Está banida definitivamente por esse novo esquema, alegando, né, aquela invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Apesar disso, a gente vê a Moscou e, sobretudo, as grandes cidades da Rússia em grande progresso, apesar de todas aquelas sanções violentíssimas contra a Rússia. Mas por quê? Porque justamente isso facilitou que a Rússia vendesse seu petróleo para países como a China, a Índia e até mesmo aqueles países ali asiáticos, não é? Que estão dando, inclusive, intensificando o seu comércio. Eu cito aí o Paquistão, por exemplo, que era um firme aliado dos Estados Unidos, agora está num comércio super intenso com a Rússia. E é por isso que os supermercados da Rússia estão abarrotados. E estão abarrotados de mercadorias de alta qualidade, não é? Porque ali tem da China, né? Toda a produção tecnológica da China, que não são só os produtos. A China oferece, por exemplo, está modificando, está reformando todo o esquema de metrô de Moscou, por exemplo, e outros, né, setores rodoviários. E mostrar aqui um vídeo recente que eu peguei da Rússia, né, mostrando que a Rússia hoje, bem longe, bem distante daquela Rússia estagnada, dos carros caindo aos pedaços. Vejamos aqui a Rússia e o seu esplendor tecnológico, como mostra esse vídeo. Transporte fluvial no mundo. Isso aqui é um novo sistema de transporte fluvial, que é uma tecnologia parece russa, não é? Estos são robots que transportam comida e... Além disso, eles têm uns robôs que transportam comida. Produtos grátis por el centro de Moscou. E, inclusive, comidas e outros produtos pelo centro de Moscou. Transportam isso gratuitamente. Al caminar por sus calles y avenidas, ao caminhar pelas suas ruas e avenidas, me siento en una ciudad del más alto nivel. me sinto na cidade do mais alto nível. Moscú es ordenada, Moscou é organizada, limpa, limpia, estética, moderna, gigantesca e inovadora. Outro dado fundamental aqui para quem gosta de viajar é que a Rússia hoje é um dos países mais baratos que existe em termos turísticos. Hoje você faz uma viagem à Rússia, aqui no Brasil você pega um avião ali da United Emirates, no Rio de Janeiro, vai para Dubai e de Dubai espera lá umas 4 ou 5 horas e vai direto para Moscou. E dizem que a passagem fica por quase a metade do preço de uma passagem para Paris, por exemplo. E a estadia é também igualmente muito barata, ficando até às vezes menos da metade do preço. Sus impresionantes centros comerciales, centros de negocios y rascacielos. Os seus centros comerciais, seus shopping centers, né? E os seus arranha-céus dão um novo ar de modernidade à cidade de Moscou. Le dan un nuevo aire de modernidad a la ciudad. Su sistema de transporte público incluye... Olha aqui o sistema de transporte público de Moscou. La posibilidad de viajar por la superficie. Quer dizer, inclui a possibilidade de viajar por superfície,
quer dizer, em terra, né? E seus modernos, em seus modernos ônibus elétricos, en sus modernos autobuses eléctricos y tranvías, transvias, que bondes, os bondes, né? por arriba de la superficie, Por cima da superfície, en los monorrieles, nos monotrilhos, por debajo de la tierra, en la e por debaixo da terra, que é no metrô, red de metro, y por sobre el agua, en la nueva red e sobre a água na sua nova rede de barcos elétricos. de modernos barcos eléctricos. La ciudad completa se está llenando de rascacielos. Então a cidade está se enchendo, que a cidade está com grandes arranha-céus. La tecnología inunda la ciudad, E a tecnologia inunda a cidade, proveyendo de servicios fornecendo serviços del más alto nivel do mais alto nível. Olha aqui uma das estações de metrô lá de Moscou, transformando a Moscú en probablemente una de las ciudades más tecnológicas y pujantes del mundo. E aqui, finalmente, o jornalista diz que a Moscou é uma das cidades mais pujantes e tecnológicas do mundo.